saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Estamos, pela graça de Deus, iniciando mais um trimestre e desta vez nós estaremos aprendendo, sobre um tema escatológico com uma revista que tem como título Evidências do Arrebatamento. E nós temos aí o subtítulo do Arrebatamento ao Novo Céu e à Nova Terra. São lições que irão nos despertar para a vinda de Cristo. É necessário que nós estejamos atentos e que, assim como as outras revistas até aqui têm nos edificado, que estas lições também possam continuar trazendo edificação para nossas vidas. Que Deus abençoe o pastor Jean, que é o comentarista dessa revista. Nós temos desta vez uma edição que nós já estudamos anteriormente, mas desta vez o nosso pastor trouxe ela ampliada, E eu creio que nós aprenderemos muito sobre este tema e Deus estará falando conosco através de cada escola bíblica, através de cada lição. A leitura diária desta quinta-feira tem a referência em 2 Timóteo, no capítulo 3 e os versículos de 1 a 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aqui nós temos o conselho, Aqui, nesta passagem, nós vamos ver que aqui nós temos um aconselhamento que traz para nós um despertamento sobre estes últimos dias. A lição, a qual essa leitura diária se refere, está lá relacionada à lição 1, que é os sinais que precederão o arrebatamento. E aqui nós temos neste texto sagrado sinais que evidenciam a volta do Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque quando nós observamos o texto sagrado, quando vamos para o fechamento, que vai dizer no versículo 4, no versículo 5, no fechamento do texto que eu li, vai dizer, tendo aparência de piedade, mas negando-a. Quando nós observamos esse contexto, é possível perceber que aqui o escritor sagrado talvez estivesse falando voltado para muitos crentes, para cristãos, para crentes, que dizem servir ao Senhor. E aí ele vai falando, sobre todas essas características e depois ele manda afastar dessas pessoas. Então nós vamos observando que são sinais que têm acontecido nos nossos dias. Nós temos visto muitas pessoas que elas têm a aparência de crente, elas se intitulam como cristãs, elas vão à igreja, elas participam dos trabalhos, da liturgia da igreja, mas elas não são cristãs de verdade. Elas não servem ao Senhor com sinceridade, porque tem deixado todas estas coisas tomar conta. Amantes de si mesmo, são arrogantes que se olham somente para si. Quando fala sobre traidores, caluniadores, sobre todas essas características, nós vemos que são pessoas que estão se intitulando como crentes, mas elas nunca foram transformadas
pelo verdadeiro evangelho. E nós temos visto isso acontecer nos nossos dias. Hoje eu me deparei com uma frase que dizia que pior do que cair em pecado, é não perceber que está caído. E nós temos visto muitos crentes que estão nesta situação dentro da igreja. São crentes que estão dizendo que servem ao Senhor, mas estão deixando o pecado, estão deixando as coisas deste mundo ganhar espaço em seu coração. E como eu disse na escola bíblica dominical na minha igreja, aqui na minha congregação, no domingo passado, eu disse que eu levei uma frase para os irmãos que dizia mais ou menos assim, que onde Jesus habita, as trevas não podem ter espaço. Então não tem como servir a dois senhores. Nós precisamos realmente ter em nós os frutos do Espírito, nós precisamos viver um evangelho transformador, que transforma a nossa vida. Esse evangelho de vem como estás e esse comodismo, nós precisamos realmente dizer às almas que elas devem vir como elas estão, mas elas precisam passar pela transformação, pela regeneração, ter um coração purificado. Não devem ficar como estão. E muitos crentes estão acomodados e não é momento mais de acomodar, porque os sinais da volta de Jesus estão aí. Está escancarado, está como nos dias de Noé, em que as pessoas não deram crédito à pregação de Noé, mas que nós possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus abençoe os nossos pastores, os comentaristas, os meus colegas de leitura diária e a você que tem nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe.